Você foi para os Estados Unidos com quantos anos? Eu fiz meu intercâmbio com 16 em Bermudas, por um ano. E depois, com 19 anos, eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos. Em cima disso, você foi sozinho? Fui totalmente sozinho. Eu fui o único brasileiro, quer dizer, eu fui o primeiro brasileiro a estudar naquela minha faculdade em Ohio, onde eu estava. Era um lugar bem isolado, né? Ohio é um estado mais... eu fui no interior de Ohio ainda. Então não é muito comum os brasileiros indo para lá, não é um estado de turismo nem nada do tipo. Você foi com intercâmbio com intenção de voltar para o Brasil ou você já não tinha intenção de voltar? Eu não queria fazer intercâmbio. Eu morria de medo, cara. Por quê? Né? Mimado, entre aspas, assim, com tudo que eu tinha, eu lavava minha roupa, eu tinha comida na mesa, né? Eu não tinha do que reclamar. Eu era muito confortável na minha adolescência. E aí meu pai falou assim, você vai fazer intercâmbio. Eu falei, não. Ele falou, não, você vai fazer intercâmbio. Aí eu falei, ué, mas eu não sei nem falar inglês, o que eu vou fazer? Tipo, eu tava morrendo de medo, cara. Imagina, tipo, porque era só eu, sozinho, tchau, se vira. E eu fiz intercâmbio pelo Rotary, né? O Rotary é uma parada onde você não paga, tipo assim, 40 mil reais pra ficar na casa de alguém que tá recebendo pra te ter lá. É uma troca. Então você vai na casa de alguém que mandou um filho pra algum lugar também e você paga uma taxa muito baixa só pra fazer algumas provas, pra você ser ranqueado e poder escolher o seu país. Tem países do mundo todo. Eu tenho um amigo que foi pro Japão, pra Indonésia, pra Índia, pra Taiwan. É bem diversificado. E eu não queria fazer, cara, eu morria de medo. Meu pai queria que eu fosse pra Alemanha, tipo, uma brisa. Eu falei, mano, ia falar alemão, que loucura. E aí eu fui sozinho e foi a melhor experiência da minha vida. Eu amadureci 10 anos em um. Eu virei outra pessoa. Passado um ano do intercâmbio, você retornou pro Brasil? Retornei. E aí? E aí eu tinha 6 meses pra finalizar o terceiro ano do colegial e eu tinha perdido 1 ano e meio de matéria. Você era menor de idade, então? Sim, 16, fiz 17 anos no meu intercâmbio. Caraca. E eu morei em 4 famílias diferentes. Então você amadureceu de forma muito precoce. Muito, muito, muito. Eu voltei... 16 anos de idade, você se viu praticamente morando sozinho na casa dos... morando sozinho, morando com estranhos e se virando, lavando sua própria roupa, fazendo suas tudo, comidas, pegando ônibus para ir para todo lugar que eu precisava, ralando para aprender uma língua estrangeira, se me adaptando à língua, aprendendo, indo na escola, tentando ir bem nas matérias também, me destacando como aluno para conseguir voltar e validar os meus estudos para não ter que repetir um ano depois. E é uma experiência muito louca, né, cara? Porque é você contra o mundo mesmo. E eu morei em 4 famílias diferentes. Desde a mais pobre da ilha até a mais rica. Tipo assim, questão de pobre, assim... o meu pai era motorista de ônibus, tinha um banheiro na casa, bem pequenininha, dividia o quarto com o irmãozinho. O meu quarto era cheio de barata. Tipo assim, as baratas andavam aqui do lado da minha cama, na parede. Eu morei também numa casa, numa mansão, na beira do mar, com 6 quartos, quadra de tênis, sabe? Então, assim, eu vi você muito... foi do céu ao inferno. Exato. E foi muito bom isso, porque eu tive todas essas experiências. E, ao mesmo tempo, eu vi que a família mais pobre era a família onde eu me senti mais... Acolhido, mais amado, mais feliz. Olha que legal. Entende? E aí você começa a ter uma perspectiva das coisas bem diferente. E quando Caio... diante do conforto que tinha aqui no Brasil, morando numa casa boa, tendo pais com condições financeiras, tendo empregada doméstica, tudo lavando, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, se viu numa casa pequenininha, apertada, dividindo o banheiro. Você olhou e falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar para casa? Ou você encarou isso numa boa? Cara, eu adorei cada minuto de lá. Ó. Eita que o Júlio vai matar hoje o menino. Eu adorei cada minuto dessa experiência porque eu sempre gostei muito de desafios. Eu sempre gostei de ser desafiado. E pra você ter noção, muitos dos meus amigos que fizeram intercâmbio, eles ficavam trancados no quarto falando com a mãe no Skype o dia inteiro. Ou com os amigos. Chorando. Eu acho que eu liguei pra minha família 4 vezes, 5 vezes que eu tava na ilha. De falar no Skype. Eu mandava uma mensagem aqui ou lá, mas eu não queria isso. Eu queria tipo assim, cara, deixa eu viver minha vida e deixa eu me virar. Saca? Não que eu não gostasse da minha família. Você aceitou o desafio. Eu aceitei o desafio. E pra mim era muito legal aquilo, cara. E me vendo nessa casa pequena, com as baratas e tal, eu comecei a dar valor pras coisas que antes a gente não dava. Eu era moleque, né? E você, tipo, vive uma vida boa a sua vida toda, você não para pra pensar que, cara, você ter o seu próprio banheiro é um privilégio.
Você não para pra pensar nisso, entende? Porque eu acordava todo dia morrendo de vontade de mijar e meu pai tava tomando banho. E eu, onde que eu ia mijar? E eu ficava, caralho, que merda, velho, sabe? Tipo, era muito ruim. E então eu falei, mano, que loucura, né? E eu comecei a dar valor pra coisas tão pequenas que porque isso me fez me amadurecer muito, sabe? Porque eu voltei pro Brasil e era engraçado que eu não conseguia mais não conversar com meus amigos, mas eu perdi a amizade que eu tinha porque o meu nível de maturidade estava muito à frente dos meus amigos. Para mim, eles eram muito moleques quando eu voltei ainda. Você recomenda o intercâmbio para outros jovens que estão assistindo esse podcast? Eu acho que intercâmbio é a melhor experiência que qualquer pessoa pode ter na sua vida, sabe por quê? Porque não existe nenhuma coisa que vai te tirar mais da sua zona de conforto do que fazer um intercâmbio. Do que em viver numa cultura diferente, com uma língua diferente, num lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas. Caio Botura retornou do intercâmbio, terminando o segundo grau. Encerrado o segundo grau, você se manteve aqui no Brasil ou você mudou novamente a tua vida e teu curso? Eu queria fazer educação física e abrir uma academia quando eu voltei do intercâmbio. Meu pai falou... Não. O velho era embaçado, hein? Falou, você tá muito louco. Não. Era ou medicina, ou engenharia, ou direito, essas porra, né? Aí eu falei, nossa, que merda, então vamos lá. Comecei a fazer cursinho. E no cursinho eu tentava imaginar o meu futuro, né, no Brasil. Tipo, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, o que eu vou trabalhar. E um dos meus sonhos desde moleque era ter uma família, ter uma casa, uma esposa, filhos... Cachorro. E o cachorro, os cachorros. E sempre foi um sonho meu, assim, desde moleque. Eu fui criado em berço evangélico, sabe? Eu sempre fui muito família, assim, nesse sentido de... Você tem religião? Eu não me considero religioso. Um cristão apenas. Isso. E aí eu não conseguia. Eu tentava olhar, assim, pro futuro e no Brasil ele não existia, eu não via ele. Tipo, eu sustentando... Porque, assim... Quando você tem uma coisa que eu acho muito interessante, que quando você nasce, vamos dizer assim, numa família rica, você tem uma pressão muito grande de manter aquilo, de dar para os seus filhos algo melhor ou tão bom quanto. E não é fácil, porque eu conheço muitas pessoas que nascem com pais muito bem-sucedidos, que eles pensam, caralho, eu nunca vou superar meu pai. E isso gera um transtorno muito grande dentro da pessoa, sabe? Tipo... Caralho, cara, ele se sente fracassado por não conseguir entregar algo pros filhos melhor do que o pai dele deu pra ele. Entende? Eu acho que, assim, o foda é que as pessoas acabam tirando o mérito da pessoa que também quando ela nasce rica, né? As conquistas delas não são herdadas. São herdadas. Tudo que o cara conquista é porque ele teve uma oportunidade. Se você é médico porque o seu pai teve grana para te pagar a faculdade de medicina. Exato. Se você é empresário porque você herdou a empresa do pai. É sempre assim. E então é difícil isso. E de alguma forma você queria fazer algo diferente. Eu queria. Eu tinha todo o conforto do mundo de trabalhar na empresa do meu pai. Podia fazer administração, trabalhar na empresa e viver uma vida que meu pai me deu. Dar para os meus filhos uma vida igual. Ou até dobrar o patrimônio da empresa. Exato. Ou até conseguir levar a empresa a um novo nível de sucesso. Se você pegar a história do Abílio Diniz, na época, herdeiro do Jumbo Eletro, ele multiplicou o patrimônio da empresa do pai, transformando ela na maior rede de supermercados do Brasil. Conhece o Gary Vee? Gary Vaynerchuk? Não. Ele é um dos maiores empresários do mundo e eu admiro muito ele. Ele fez a mesma coisa. Os pais tinham uma empresa de vinho. Ele não teve... Ele fala que dos 22 anos até os 30 anos dele, ele não saiu, não foi pra balada, não fez nada. Ele trabalhava a noite inteira na loja do pai. É muito bacana. Esse cara é muito foda. Eu pago muito pau. E ele realmente fez isso. Eu acho que ele triplicou o valor da empresa sozinho em, 3 anos ali trabalhando que nem um louco. Você queria fazer algo diferente. Uhum. Não se via aqui no Brasil. E aí, cara? E aí eu lembro... No meio do cursinho. Exato. Aí eu lembro que eu botei na minha cabeça, eu vou para os Estados Unidos. Eu botei na minha cabeça isso e ninguém ia tirar isso da minha cabeça. Meu pai falou, não, você precisa de um plano B. Você precisa prestar vestibular no Brasil também. Você precisa fazer o cursinho. E o que eu fazia? Eu levava uma apostila desse tamanho assim, do SAT, que é o Enem americano, para o cursinho. E eu ficava
fazendo simulados, estudando, levava livros em inglês para eu ficar lendo e treinando meu vocabulário, fazia toda a matéria de inglês do próprio cursinho, da apostila do cursinho, e o resto eu dormia. Não fazia mais nada, ficava dormindo na aula. E os professores me odiavam, me expulsavam da aula e tudo mais. Porque você não queria. Porque eu não queria. Até um dia que eu falei pro meu pai, eu falei, pai, você tá jogando dinheiro no lixo? Eu não estou fazendo nada no cursinho, eu estou estudando inglês porque eu vou para os Estados Unidos. Entende? E eu falei pra ele, falei, cara, você tá jogando dinheiro no lixo, me desculpa, eu tô sendo sincero com você, saca? Coroa ficou doido. Não.